Olá, sejam bem-vindos à videoaula sobre proteínas. As proteínas são componentes essenciais a todas as células vivas e estão relacionadas praticamente a todas as funções fisiológicas. Quimicamente, as proteínas são polímeros de alto peso molecular, cujas unidades básicas são os aminoácidos, ligados entre si por ligações peptídicas. As propriedades de uma proteína são determinadas pelo número e espécie dos resíduos de aminoácidos, bem como pela sequência desses compostos na molécula. Nem todos os aminoácidos participam necessariamente de uma proteína, mas a maioria desses compostos contém na molécula grande proporção de um mesmo aminoácido. Alguns aminoácidos são encontrados em poucas proteínas, porém em concentrações elevadas. Os aminoácidos são substâncias orgânicas que apresentam em sua constituição dois grupos funcionais diferentes, uma carboxila e um amino, e têm como características gerais serem as unidades fundamentais das proteínas, todas as proteínas serem formadas a partir da ligação em sequência de aminoácidos, e existirem, além de 20 aminoácidos principais, alguns aminoácidos especiais que só aparecem em alguns tipos de proteína. As células animais não sintetizam todos os aminoácidos necessários, sendo que alguns devem ser ingeridos com o alimento. Assim, os aminoácidos podem ser classificados em dois tipos: os essenciais, que não são sintetizados pelos animais, como por exemplo nos humanos a fenilalanina, a valina e a lisina, e os não essenciais, também chamados de naturais, que são sintetizados pelos animais, como exemplo a glicina, a alanina e a serina. O que diferem as proteínas são a quantidades de aminoácidos polipeptídeo, os tipos de aminoácidos e as sequências dos aminoácidos. As proteínas podem ser divididas em proteínas simples e proteínas conjugadas. As proteínas simples são formadas somente por aminoácidos e as proteínas conjugadas, que são proteínas ligadas a outras substâncias, como por exemplo as nucleoproteínas, ácidos nucleicos ou glicoproteínas, glicídios. Estas são divididas pelos níveis de organização. A estrutura primária, que é uma sequência linear de ácidos e aminoácidos, é dada pela sequência de aminoácidos e as ligações peptídicas da molécula. É o nível estrutural mais simples e mais importante, pois dele deriva todo o arranjo espacial da molécula. Também é chamado de colar de contas, com uma extremidade amino-terminal e uma extremidade carboxy-terminal. A estrutura secundária, também chamado de enrolamento helicoidal, é o arranjo espacial de aminoácidos próximos entre si na sequência primária da proteína. Chamada de alfa-hélice também, ocorre graças à possibilidade de rotação das ligações entre os carbonos e o dos aminoácidos e seus grupamentos de amina e carboxila. A estrutura terciária, também chamada de dobramento sobre si mesma, é dada pelo arranjo espacial de aminoácidos distantes entre si na sequência polipeptídica. É a forma tridimensional como a proteína se enrola. A estrutura quaternária, também chamada de união de cadeias polipeptídicas, surge apenas nas proteínas oligoméricas, que têm mais de uma cadeia polipeptídica. É uma estrutura tridimensional pela distribuição espacial de mais de uma cadeia polipeptídica no espaço, junto com suas subunidades da molécula. As subunidades podem atuar de forma independente ou cooperativamente no desempenho da função bioquímica da proteína. Quanto à forma, as proteínas podem ser classificadas como fibrosas e globulares. As fibrosas são formadas geralmente por longas moléculas retilíneas e paralelas ao eixo da fibra. As proteínas de estrutura colágeno do conjuntivo, as queratinas dos cabelos ou a miosina dos músculos são exemplos de proteínas fibrosas. As globulares têm estrutura espacial mais complexa, são esféricas. Como exemplo, temos as enzimas e transportadores como a hemoglobina. Suas funções têm como função estrutural, participam da estrutura dos tecidos, como tendões, cartilagens, membranas, músculos. Também oferecem resistência aos tecidos através do colágeno, participam da contração muscular através da actina e a miosina, participam também do revestimento e impermeabilização através da queratina, tem função hormonal, muitos hormônios são formados pelas proteínas,
Também atua como função de defesa pelos anticorpos, função nutritiva e energética pela alimentação, transporte, como citado, a hemoglobina e, por último, a função enzima. As enzimas. Toda enzima é uma proteína e são fundamentais como moléculas reguladoras das reações biológicas. Elas promovem a catálise de reações biológicas, chamadas de biocatalisadoras, e reduzem a energia de ativação das reações químicas, aumentando a velocidade de reação. Não são produtos ou reagentes das reações, e praticamente todas as reações que caracterizam o metabolismo celular são catalisadas por enzimas e possuem especificidade com o substrato. As enzimas podem ser classificadas segundo os compostos no quais elas agem, o local de ação e a sua composição. Segundo os compostos no quais agem, podem ser classificadas como lipases, amilases e proteases. Pelo local de ação, podem ser classificadas como endosselulares, que atuam no interior da célula onde foram produzidas para agir em reações da própria célula, em ectocelulares, que são produzidas no interior de determinadas células, mas atuam fora das mesmas, como ocorre com as enzimas digestivas. E pela composição, sendo simples e conjugadas. As simples sendo enzimas formadas por apenas aminoácidos unidos por ligações peptídicas e conjugadas que são compostas pela apoenzima, a parte proteica, e pela coenzima, a porção não proteica, como por exemplo os hormônios e vitaminas. A enzima conjugada só estará ativada e funcional na presença da coenzima, formando um complexo denominado holoenzima. Algumas enzimas podem exigir um componente adicional para sua ativação. Este componente químico é chamado de cofator. O cofator pode ser íons inorgânicos, como ferro, magnésio, manganês, níquel e cobre. Os fatores que afetam a atividade das enzimas são três: a concentração do substrato, a temperatura e o pH. A concentração do substrato sendo quanto maior a concentração, maior a velocidade da reação, até o momento em que todas as enzimas estejam ocupadas. Não adianta aumentar a concentração do substrato, porque a velocidade da reação não aumentará. A temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a atividade enzimática, até certo limite. E quanto maior a agitação das moléculas, maior a possibilidade de choques, podendo ocorrer o rompimento de ligações, perda da conformação, ou seja, ocorrendo a desnaturação e inativação da enzima. E o pH, cada enzima tem uma ação ótima de acordo com um determinado pH. Grandes mudanças no pH podem provocar a desnaturação de proteínas e, consequentemente, sua inativação. A desnaturação das proteínas se dá por dois fatores: a temperatura e o grau de acidez. A temperatura, pela agitação das moléculas, ocorre o rompimento de ligações, e o grau de acidez, por meios mais ácidos ou mais básicos, pode ocorrer o rompimento de atrações elétricas que ajudam a manter a configuração espacial. A inibição enzimática se dá através de dois tipos, com os inibidores irreversíveis e os inibidores reversíveis. Os irreversíveis ligam-se às enzimas, inativando-as de maneira definitiva. Ocorrem modificações covalentes no sítio de ligação ou no sítio catalítico da enzima. Os reversíveis podem ser classificados como competitivos ou não competitivos. Essa divisão é baseada na presença ou não de competição entre o inibidor e o substrato pelo centro ativo da enzima. A competitiva, o substrato compete pelo sítio ativo da enzima com outra molécula semelhante à sua estrutura. E quando a molécula semelhante se liga à enzima, esta ficará temporariamente indisponível para o substrato. Ocorre então a redução da velocidade da reação. A não competitiva, o inibidor não possui estrutura semelhante ao substrato. Este inibidor liga-se à enzima em outro local, formando o complexo enzima-inibidor. Este complexo inativa a enzima através de uma modificação na configuração do seu sítio ativo, impedindo a ligação do substrato. E não ocorre competição entre inibidor e substrato. Muito obrigado e até mais.